Segundo informações da Folha de São Paulo, líderes de partidos do Centrão avaliam que o governo federal terá dificuldades em votações na Câmara dos Deputados em 2024 e podem ver assuntos de interesse do Planalto travados na retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. A insatisfação desse bloco, comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os parlamentares argumentam que Padilha descumpriu diversos acordos ao longo de 2023, sendo que o principal deles seria a liberação das verbas de emendas que foram negociadas com os deputados. A aliados, Lira tem dito que a Câmara tem maioria para derrubar o veto de Lula às emendas. Na volta do recesso, o Congresso também deve ter como prioridade o projeto de lei das fake news e também o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade. Zé Maria, essas informações que nós trouxemos e que repercutem em muitos veículos nacionais, muitas dificuldades à vista para o governo e o que a gente precisa destacar em relação ao papel de Alexandre Padilha. Foram fechados acordos e o governo não cumpriu. Quem é que errou? Pois é, eu conversei sobre isso. Não é a primeira vez que o ministro Alexandre Padilha está sendo colocado aí na berlinda, né? Pediram a demissão dele, mas me disseram, isso não vai acontecer porque ele é de confiança do presidente Lula, desempenha o papel ali e não adianta trocar de nome e ficar a mesma política. A gente sabe que no final quem decide é o presidente da República, sempre. E o ministro às vezes vai lá, assume no Congresso Nacional um compromisso, né? Mas o presidente da República não cumpre, mas ele fica com a brocha na mão, como dizem aqui os parlamentares. Veja bem, o Centrão é uma entidade que admite tudo, aceita até ser humilhado, mas não aceita perder dinheiro. O corte de 6 bilhões de reais nesse novo orçamento secreto, que são as emendas de comissão, isso provocou um reboliço. Olha, gente, 6 bilhões de reais para as emendas de comissão. 50 bilhões de reais estão garantidos. São as emendas parlamentares, as chamadas emendas individuais e as emendas de região, as regionais, de bancada, né? Isso aí soma 50 bilhões. Mas os parlamentares querem mais, os 6 bilhões representam ali o orçamento que os presidentes da Câmara e Senado podem monitorar, né? Podem distribuir, ou seja, é uma cópia do orçamento secreto que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então é dinheiro, meus amigos. Mexeu em dinheiro no Congresso Nacional, mexeu no cerne da questão. O clima político ficou tenso. Mas aí o presidente da Câmara convocou para hoje uma reunião de líderes e o clima ficou tão tenso depois das operações de busca e apreensão que ele deixou para a semana que vem. O Congresso começa oficialmente um ano na semana que vem, no dia 5, né? Mas a tensão política já está formada. E essa tensão deságua, sim, na tal pauta econômica do governo. E mexe ali na possibilidade de articulação. A pressão para demitir o ministro Alexandre Padilha é só uma aposta. Mas, na verdade, o que eles querem é que os acordos sejam cumpridos pelo presidente Lula. Como não podem demitir o presidente Lula, atiram no ministro Alexandre, e ele sabe disso. Ele conhece, ele já falou sobre isso nas reuniões. Não adianta vocês pedirem a minha cabeça, né? A decisão não foi tomada por mim. Mexeram com as emendas, né, Beraldo? Sinalização de problema nessa relação entre Executivo e Congresso Nacional. 2024 tende a ser um ano de muitas derrotas para o governo no Congresso Nacional por conta desse cenário de rusgas que a gente tem observado? Vai ser um ano de derrotas para o Brasil, Caneta, não é para o governo, porque olha só o nível, né, que a gente discute. Nós temos um órgão de inteligência e aí a gente discute o uso dessa inteligência não para monitorar traficantes de droga que inundam de drogas e armas o Brasil, mas sim para, né, a suspeita porque está monitorando alguém, enfim, um grupo de pessoas e tal. Aí quando a gente vai para o Congresso, a discussão, a queda de braço entre o parlamento e a presidência da República não é em torno do projeto para o Brasil, é em torno de grana para os deputados e senadores. E essa grana, esses bilhões aí, não é também um dinheiro que vai
ser direcionado para algum tipo de revolução que se fará na educação, na saúde, na área de saneamento ou na infraestrutura, não. É o dinheirinho que o deputado quer, que ele vai mandar lá para o prefeito, que vai fazer mais uma praça, que vai jogar mais um banho de piche lá numa rua que daqui a 1, 2 anos já vai estar toda esburacada de novo, mas aí já passou a eleição, ele já ganhou o voto, ele já se reelegeu. Então é só um pensamento absolutamente medíocre que pega o dinheiro do bolso do contribuinte e joga no lixo. Porque além dele executar coisas que não são transformadoras para o Brasil, não vão colocar o Brasil num outro patamar comparável ao mundo. Gente, já estamos aqui vendo Elon Musk, por exemplo, com um projeto de popular Marte. Tem coisas assim incríveis que estão sendo desenvolvidas no mundo, com base em inteligência artificial, com base num desenvolvimento tecnológico cada vez mais avançado. É só a gente acompanhar nas bolsas de valores quais as empresas que nos mercados americanos mais se valorizaram. Todas estão ligadas à tecnologia. E no Brasil, a gente está preso nos bilhões para o bolso dos políticos. Então, Caniato, o Brasil já está derrotado nessa discussão. Você, Roberto Mota, projeções de um ano de 2024 difícil para o governo nessa relação com o Congresso Nacional. Por enquanto, nos corredores já apontaram quem seria o culpado, Alexandre Padilha. O culpado, os culpados ou as culpadas são as ideias erradas. Quando você tem as ideias erradas, acontece isso que o Cristiano descreveu aí, né? Nos Estados Unidos, em outros países, está se falando de exploração de Marte. Aqui no Brasil, a gente continua falando da exploração do povo brasileiro. Teve muita repercussão aquele exercício de matemática que eu fiz. Eu peguei o valor do orçamento federal, né? 5,5 trilhões, aí dividi pelos dias do ano, depois dividi pelas horas. Teve gente que não acreditou. Teve gente que disse que estava errado. Não, isso aí está errado o que você está falando, né? Não pode ser. Mas é sim, meus amigos. Só para colocar em perspectiva, né? A gente está falando aí das emendas, 50 bilhões. 50 bilhões é 1/100. 1/100 do orçamento federal. Não é nada. O governo, o orçamento da União é de 5.500 bilhões. Quer dizer, 5,5 trilhões de reais. É tanto dinheiro que a gente não consegue imaginar o que é isso e as pessoas ficam anestesiadas. Muitas vezes a gente escuta discussões como essa, né, dos parlamentares brigando com o governo por causa de liberação de emenda. É coisa pequena. Quando você olha o orçamento da União... Peraí, deixa eu só terminar, Zé, por favor. Quando você pega o orçamento da União, divide pelo número de pessoas no Brasil e você pega a renda média, você vê que quando você pegar o orçamento e dividir pelo número de pessoas, isso é mais do que 50% da renda per capita do brasileiro. Ou seja, nós trabalhamos metade do ano só para pagar essa despesa do governo. Diante disso, o resto é café pequeno. Você, Zé Maria. É porque, na verdade, Mota, essa comparação que você fez aí é o que é chamado de silogismo. Quer dizer, você parte de uma ideia, mas é uma ideia completamente fora da realidade. O orçamento do Brasil não é de 5 trilhões e 500 bilhões, é de 120 bilhões. A arrecadação, o orçamento, Mota, é uma peça de ficção. Essa é a realidade. É uma adequação de uma peça de ficção. A arrecadação é de 5 trilhões e 500 bilhões. Mas aí 2 trilhões para o pagamento da dívida, 2 trilhões para o pagamento de previdência, mais despesas fixas com salários e tal, e mais gasolina e tal, a máquina. O orçamento, propriamente dito, é de 120 bilhões, 126 bilhões. Este é o orçamento. A divisão que você propõe teria que ser em cima dos 126 bilhões. E qual é o grande problema que o Beraldo indicou muito bem? É o seguinte, 126 bilhões, que é o orçamento
orçamento real, né, o discricionário é 126 bilhões. Ele está sendo pulverizado pelo Congresso Nacional. Pega 55 bilhões de 126, que é o orçamento, e distribui em praça, não sei o que, são, às vezes, muito bem aplicados nos municípios, mas impede o país de investir, de pegar esses 126 bilhões e construir uma grande obra. Já não tem mais recursos para isso. Esse montante devia construir o chamado gasto bom, que é em infraestrutura. E infraestrutura produz riquezas. E o Brasil está perdendo esse poder com esta pulverização nas emendas parlamentares, nas emendas de bancada. O orçamento some. Sobra muito pouco para o governo ou quase nada para o investimento, que é o chamado gasto bom. É só para te dizer que o orçamento é uma peça de ficção. Não existem esses 5 trilhões e 500 bilhões, apesar dessa contabilidade. Zé, me desculpe, eu não entendo o que você está dizendo. Tem diante de mim aqui o relatório da Comissão Mista de Orçamento, e aqui diz, o orçamento é de 5,5 trilhões. 400 bilhões. Arrecadação. 400 bilhões despesa de pessoal, 436 bilhões juros da dívida, outras despesas 2 trilhões e 200, amortização da dívida 2 trilhões, reserva 120 bilhões, investimentos estatais 150 bilhões, está tudo aqui, Zé. Isso aqui são os gastos da União. Se alguns desses gastos são para pagar, são fixos, o que o pagador de impostos tem com isso? A gente continua pagando. Mas os gastos são gastos com o pessoal. Que a dona Maria, que mora lá e varre e sai, que trabalha como faxineira, ela continua sustentando esse paquiderme. Isso aqui é o orçamento do governo federal. O governo federal está planejando gastar esse ano no Brasil 5 trilhões e meio. Agora, você vai dizer, não, mas a despesa discricionária, isso aí, Zé, é uma construção do Estado brasileiro ao longo do tempo, porque os políticos foram votando, não, esse gasto aqui tem que ser fixo, o gasto de saúde tem que ser fixo, o gasto de educação tem que ser fixo, gasto de pessoal tem que ser, tudo é fixo. Isso aí é a cama que eles construíram, né? E agora eles têm que deitar 5 trilhões e meio. Eu acho que eu vou repetir isso todo dia aqui, até as pessoas acordarem e se darem conta do que está acontecendo. Zé Maria, tem que chamar um compromisso comercial. 15 segundos para você, Zé. Só uma manchete para encerrar. É só dizer que é isso mesmo. Eu sempre falei aqui sobre essa coisa do orçamento, mas o gasto discricionário, essa conta tem que ser 126 bilhões, que é o gasto discricionário. O resto é congelado.